A paz do Senhor, queridos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Eu sei que vocês estão na presença de Deus, adorando o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Há uma palavra de Deus ainda nessa noite, para que todos possamos entender e aprender sobre Páscoa. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12. Servirá como base para a nossa meditação nesta noite. Mesmo assentado como vocês estão, a Bíblia diz: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: esse mês será para você o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família o convidará ao seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, pois por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas, o que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não coma do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. E assim que vocês devem comer, já pronto para viajar, com as sandálias nos pés, cajado nas mãos. Coma depressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês encontraram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Hoje, muitas comemorações no Brasil, comemoração chamado a Páscoa. As pessoas não têm entendimento, não sabem o que significa a Páscoa. A festa da Páscoa, querido, não é diferente. Ela tem um significado, mas muitos apenas sabem que a Páscoa fala sobre a ressurreição de Jesus, mas o sentido da Páscoa é muito mais profundo do que simplesmente a ressurreição. Essa data, na maioria das vezes, infelizmente, é lembrado pelas famílias, inclusive famílias cristãs, apenas por coelhos e ovos de Páscoa, ovos de chocolate. Muitos desconhecem o verdadeiro significado bíblico
e porque preferem muitas vezes ser inocente, a fim de evitar os maiores conflitos com os filhos, amigos, familiares. Sempre insiste em dizer: não há problema, são apenas símbolos inocentes, afinal de contas, todos praticam essa prática. E na tentativa de cristianizar uma prática que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido bíblico da festa da Páscoa, instituída pelo próprio Deus, muitos artifícios são utilizados para tentar deturpar o verdadeiro significado dessa palavra. O que pensar sobre a Páscoa? Alguns chegam até espiritualizar, dizendo que o coelho, devido à sua grande fecundidade, simboliza a igreja que recebeu de Deus a capacidade de gerar muitos discípulos. Mas vale lembrar, queridos, que no Antigo Testamento o coelho ele era tido como um animal impuro. E o ovo, que é o símbolo da ressurreição nesse contexto, pois contém vida dentro de si, que apenas aguarda o momento de ser revelado, fazendo assim alusão ao sepulcro de Cristo. Assim, os ovos de chocolates é lembrado como o túmulo que se abriu para a ressurreição de Jesus. E as pinturas, as cores brilhantes, acompanham as embalagens dos ovos. Chocolate com essa pintura representa a luz solar de Cristo que brilha. Meus amados, que engano, que engano. Mas como surgiu esses símbolos? Dizem, querido, que o primeiro animal que sai da toca após o inverno é o coelho. E existe uma lenda que aponta que o coelho foi o primeiro animal a presenciar a ressurreição de Jesus. Uma lenda. Uma lenda germânica fala que uma deusa alemã chamada Ostara, ela decidiu transformar um pássaro em um coelho. Mas o animal teria ficado descontente com a sua forma e pedido para retornar à sua origem natural. E essa deusa, então, concedeu o pedido e o pássaro, grato, teria presenteado essa deusa germânica com ovos coloridos que ela distribuiu às crianças. Há uma outra lenda dizendo que os irmãos Grimm, folclórico alemão do século XIX, associava a lenda da lebre, a lenda do coelho, que levava ovos para as crianças escondidas da família. E, ao longo da história, nós observamos que o coelho passou a ocupar um status símbolo máximo na festa da Páscoa. E em detrimento daqueles que deveria estar no centro da atenção, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Os ovos começaram a ser distribuídos bem antes, como presente, pelos persas e também pelos egípcios. Os persas, eles acreditavam, meus queridos, que o mundo teria saído de um ovo gigante. A terra saiu de um ovo gigante. E os egípcios? Eles acostumavam a tingir os ovos com cores da primavera, acreditando que isso ia transmitir sorte para quem recebia e também para quem doava. E os cristãos primitivos da Mesopotâmia foram os primeiros a usar ovos coloridos
especialmente na data da Páscoa. Mais tarde, a Igreja Romana, ela foi introduzindo alguns elementos simbólicos que nada tinha a ver com a origem bíblica da celebração da Páscoa. Entre elas, eles colocaram a vela, que passou a significar Cristo, a luz para o povo. Mas qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Eu acabei de ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, no Antigo Testamento, nos mostra a verdadeira origem, o significado desta festa tão importante no calendário judaico. Depois de o povo de Israel passar por 430 anos escravo no Egito, Deus decidiu libertá-los. E Deus levanta um homem com o nome de Moisés, o libertador, que transferiu essa ordem divina ao povo, dizendo: deixa ir o meu povo. Esta era a palavra de Deus. E como o faraó rejeitou a ordem de Deus, Deus enviou sobre a terra do Egito 10 pragas, a fim de quebrar o coração do povo do Egito. E chegou a hora, a 10ª praga estava para ser lançada, atingir o povo do Egito. E aqueles que não deixariam o povo sair, que eram os egípcios, não tinha nenhuma alternativa senão lançar fora, lançar de mão os israelitas. Deus enviou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais do povo do Egito. Está registrado em Êxodo capítulo 12, versículo 12. A Bíblia diz: naquela mesma noite, passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Queridos, os israelitas também habitavam no Egito. Como eles poderiam escapar do anjo destruidor? Então Deus enviou uma ordem específica ao seu povo. A obediência a esta ordem traria proteção, traria a graça de Deus sobre aqueles que obedecessem. A proteção divina a cada família dos hebreus, com os seus respectivos primogênitos que estavam na sua casa. E a ordem era simples: cada família deveria tomar um cordeiro, deveria pegar um cordeiro macho, da idade de 1 ano, não poderia ter defeito, e sacrificar este animal. Famílias menores poderiam repartir um único cordeiro entre si. Êxodo capítulo 12, versículo 4. A parte do sangue daquele cordeiro sacrificado deveria ser aspargido nas duas ombreiras e também na viga principal das portas. Então teria que passar o sangue sobre a viga do lado direito, a viga do lado esquerdo e também nos umbrais das portas, pelo lado de fora. E essas casas marcadas pelo sangue, quando o anjo destruidor passasse, ele não ia tocar com a morte os primogênitos. Versículo 13. Aquele sangue será por sinal nas casas em que estiver o sangue. Vendo eu, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Daí o sentido da Páscoa. O sangue
espargido nas vigas principais, nas laterais, quando o anjo da morte passasse. A Bíblia fala que o anjo iria passar por cima. Páscoa significa isso, passar por cima, saltar por cima, pular além da marca, poupar. Esse é o significado da palavra em hebraico, da palavra Páscoa. Assim, pelo sangue daquele cordeiro ou cabrito morto, os israelitas foram protegidos da condenação da morte. Deus ordenou um sinal do sangue para mostrar profeticamente ao seu povo o que aconteceria centenas de anos mais tarde, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, ele viria e derramaria o seu sangue na cruz do Calvário para libertar o mundo do poder do pecado. Aquele ato, lá no Velho Testamento, o Cordeiro sendo imolado, pegando aquele sangue, espargindo sobre as vigas da porta da casa, estava simbolizando algo que aconteceria anos depois, com a vinda e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos salvar da condenação do pecado. Naquela noite específica, além de marcar as casas com sangue, os israelitas deveriam também comer ervas amargas, preste atenção nisso, e pães asmos, pães sem fermento. Versículo 8 do capítulo 12. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas representavam os anos de sofrimento que o povo havia passado no Egito. Era para eles comer junto com aquela carne assada, ervas amargas, para eles se lembrar de todos os anos que eles passaram escravo naquele Egito. Enquanto que o pão asmo representava o próprio Jesus, o pão vivo que haveria de descer do céu, sem fermento, sem pecado. O próprio Senhor Jesus diz em João 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. João 6,51, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida de todos. Jesus veio ao mundo como cordeiro mudo, sem pecado, para que ele pudesse, meu irmão, morrer por mim e por você. A Bíblia diz no versículo 58, esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que comer desse pão viverá para sempre. O Cordeiro de Deus foi morto para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Além disso, os israelitas deveriam estar vestidos e preparados para partir apressadamente. Versículo 11 de Êxodo 12. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Coma depressa, esta é a Páscoa do Senhor. Pois esta seria a noite da libertação da escravidão do Egito. Tudo aconteceu conforme o Senhor dissera. E a Bíblia diz no versículo 29 do livro de Êxodo, então, à meia-noite,
o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do primogênito, que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. E a partir daí, querido, o povo de Israel começou todos os anos celebrar a Páscoa como uma festa perpétua, em memorial, todo o início de primavera. O nosso calendário não é o calendário judaico, as datas não batem, mas o que devemos entender sobre Páscoa? Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Eu vou repetir para você entender. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O fato de Jesus, muito mais tarde, ter morrido exatamente durante a celebração da Páscoa, não é apenas uma coincidência, não. Jesus morreu na Páscoa, mas foi para cumprir um propósito profético de Deus. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual, enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos, queridos, denegrir a importância tão grande desse sacrifício que Jesus fez ao derramar o seu sangue, e foi ali aspergidos, não agora nos umbrais das portas, mas agora sim, derramados sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos ter libertação dos nossos pecados. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é que nos faz viver uma novidade de vida. O sangue de Jesus é que faz você entender que você era antes um escravo do diabo, agora não. Agora pelo sangue você tem acesso aos céus e pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas todas as vezes, João capítulo 1 diz, todas as vezes que nós pecamos, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Agora não mais precisamos sacrificar animais, como era no Velho Testamento, para perdoar os nossos pecados. Agora Ele, o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Divino, morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Meu irmão, e agora? E o nosso posicionamento como cristão diante da Páscoa? Como agir com os nossos filhos que estão inseridos numa cultura que quase desvaloriza aquilo que é princípio, gosta de valorizar apenas o imediato. Como nós, que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos o verdadeiro significado de uma Páscoa, como podemos nos posicionar contra um valor que muitas vezes é eliminado pela nossa sociedade, que não tem nada a ver com os nossos valores, porque eu entendo, e você também entende, e aqueles que não entendiam, passaram a entender hoje, que a Páscoa significa tão somente o Senhor passou por cima dos meus pecados através do seu sangue. Amados, nós temos consciência de que ovos e coelhos de chocolates não tem nada a ver com a celebração da Páscoa. Como homens e mulheres de Deus,
nós temos que nos posicionar, incutindo a verdade nos corações dos nossos filhos. É claro que nós precisamos agir com sabedoria perante os familiares que não conhecem a palavra, e em momento assim como hoje, presentei os nossos filhos, e a Kátia usa um adágio: quem agrada os meus filhos, adoça minha boca. Como lidar com situações assim? Porque sabemos que esses que doaram presente com as melhores das intenções. Como agir, querido? Outros lugares onde a pressão é tão grande sobre a mente dos nossos filhos é na escola. Você que tem filhos, qual de vocês que não foram buscar os seus filhos na quinta-feira ou na quarta e não encontrou eles todos pintadinhos de coelho? E a gente acha bonitinho, tira foto. Eu já fiz isso. Mas sendo assim, dê uma barra de chocolate para os seus filhos, para que eles saciem a vontade deles, mas fale a verdade para eles. Ensine a verdade para eles. Nada de ovo, que o coelho botou ovo. O coelho não bota ovo, você sabe muito bem disso. Se você for pegar o símbolo mesmo do coelho, você vai parar com a Playboy. Então, meu irmão, uma coisa é ganharmos algo dado com carinho por alguém que não possui entendimento bíblico. Outra coisa é nós não ensinarmos a verdade. Eu me lembro dos meus filhos, que na escola, a professora foi falar sobre Páscoa. E na sua fala ali, levantou e disse assim: não, professora, Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não. A Páscoa é marcada pela saída do povo de Israel do Egito. E para nós hoje tem o símbolo da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós fomos na escola por causa disso. E fomos parabenizado pelo diretor, que era evangélico. Isaías, capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz: ai dos que chamam o bem de mal e o mal de bem, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligente pela sua própria opinião. Irmão, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. É hora de nós assumirmos o nosso papel de pais, não deixando escapar essas oportunidades de falar a verdade aos seus filhos. É hora de ensinar que a mentira do chocolate, dos coelhos felpudos da Páscoa são difundidas pela mídia consumista e materialista. Pastor, eu posso vender ovo de Páscoa? Meu irmão, todas as coisas me são lícitas. Agora, a Bíblia também diz que algumas coisas não me convêm. Eu não estou aqui dizendo que você não deve vender, que você não deve comer ovos de Páscoa. Eu estou aqui dizendo para você falar a verdade e ensinar a verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Ouvir a verdade para os nossos filhos. Falar a verdade para os nossos filhos. É por isso que nós estamos orando por uma escola evangélica em Paranavaí. É por isso que nós tomamos posse dessa verdade sobre as nossas vidas. Pastor, não vai ter ovo de Páscoa? Vai ter ovo de Páscoa.
mas eles vão saber o que significa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. O fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Precisamos renunciar a todos os nossos pecados, para que possamos ter uma nova vida e receber alegremente a pessoa santa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue de Jesus não precisa mais apenas, ou melhor, ser espargido nos umbrais. O sangue de Jesus precisa ser espargido sobre o seu coração nesta noite, para que você reconheça que Ele é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Você aceita essa palavra em nome de Jesus? Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus,